talvez o governo Trump tenha decidido que foi longe demais? Será? A administração Trump vai retirar alguns dos agentes do ICE de Minnesota e vão equipar os agentes que vão ficar com câmeras corporais. Será que adianta? O que será que está por trás dessa decisão, hein? Vamos falar sobre isso com a nossa Bruna Bufara, agora no Plantão Meteoro. Bora lá. Bruna Bufara, seria este um caso de taco? Trump always chickens out? Ou não? Tem outra coisa aí? Não, a gente ainda vai ter bastante agente do ICE no Minnesota. Mas a questão é que, assim, será que foi longe demais, Trump? Será que matar seus próprios cidadãos é ir longe demais? Será que esse é o limite dos republicanos? O limite da popularidade é você, de fato, ter um monte de vídeo online dos seus cidadãos sendo assassinados? Pela sua própria milícia. Pois é, depois de tanta movimentação, protesto, greve geral no Minnesota, o governo Trump anunciou que vai retirar 700 agentes do ICE de Minnesota. Da onde que eles tiraram isso, tá? Por que 700? Cara, tem mais de 3 mil agentes no estado. Eles vão tirar 700 e um pouco mais de 2 mil agentes vão seguir lá, disse o governo. Vamos lá para a notícia do G1. Olha lá, diante das mortes e ondas de protestos contra a presença do ICE, a agência de imigração em Minnesota, ICE, anunciou que vai retirar do estado 700 agentes. No total, 3 mil agentes haviam sido enviados ao estado para implementar a política de Trump de caçar e prender imigrantes em situação irregular. A gente tem que lembrar aqui que a gente está no G1. O uso de caçar é pesado e adequado. Situação irregular é um uso que nem sempre está sendo aplicado. Então, nem sempre os imigrantes estão em situação irregular. Nem sempre são imigrantes. Então, a questão é basicamente ali implementando a política do Trump de caçar e prender quem pareça ou soe como um imigrante. Pouco mais de 2 mil agentes seguirão em Minnesota, segundo o governo. A retirada, embora parcial, é o primeiro movimento do Trump para reduzir a presença do ICE em Minnesota. A medida foi anunciada pelo czar da fronteira, do presidente norte-americano, Tom Homan, que foi enviado por Trump ao estado depois da revolta gerada pelo assassinato do enfermeiro Alex Pretty, depois que ele foi alvejado por agentes do ICE. O deslocamento de Homan para Minnesota foi visto como tentativa de Trump de amenizar a atuação dos agentes. Na segunda, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Kristi Noem, disse que o governo começou a distribuir câmeras corporais a todos os agentes do ICE. Segundo a Kristi Noem, o programa será expandido para todo o país conforme houver disponibilidade de recursos. Como efeito imediato, estamos distribuindo câmeras corporais para todos os policiais em serviço em Minneapolis, conforme houver disponibilidade de recursos. Conforme houver disponibilidade de recursos. O programa será expandido para todo o país. Vale lembrar aí para vocês que esses assassinatos foram amplamente filmados por pessoas que estavam presenciando eles. Uma câmera corporal faria diferença? Pois é, Ana, também acho que não. A medida é resposta aos protestos, tá? Alguns dos agentes já usavam câmeras, mas não tinha uma exigência para que todos usassem ou tivessem. Há dias, milhares de pessoas protestam em Minneapolis, depois do assassinato desses dois manifestantes americanos. Um dos mortos foi o enfermeiro Alex Pretty, que foi alvejado com 10 tiros, tá? E a outra foi a Renee Good, que foi morta ali com bichinhos de pelúcia dentro do seu carro, porque ela estava indo buscar o filho na escola. É muito legal viver nesse país democrático. Mas vamos lá para o Infomoney. Estados Unidos vão equipar agentes da imigração com câmeras corporais após mortes em Minnesota. A Kristi Noem, aqui essa é ela discutindo e falando aqui no vídeo, disse que seu departamento estava distribuindo câmeras corporais para todos os agentes em campo em Minneapolis e que iria implementar o programa de câmeras em todo o país assim que o financiamento estivesse disponível, tá? As políticas de imigração do Trump estão sob escrutínio depois do assassinato de 2 cidadãos norte-americanos em Minnesota.
que faz parte do departamento assassinatos por agentes da ICE, que faz parte do Departamento de Segurança Interna. Vale a gente lembrar aí também, pessoal, que a Kristi Noem, aquela que estava falando ali no vídeo no começo da matéria, ela viralizou no começo de janeiro por ter um slogan fascista no seu pódio, que era One of ours, all of yours, se não me engano. Até vou precisar para dar exatamente... One of ours, all of yours. E ela falou de cima desse pódio com um slogan fascista por semanas, até ela trocar o pódio. Então, realmente, a gente tem aí uma política imigratória um tanto quanto agressiva, né, Ana? Mas aí, pra gente comentar aqui, Ana, tem um vídeo de uma entrevista ali da NBC News com o Trump, em que eles perguntam: o que você, Trump, aprendeu com Minneapolis? E o Trump responde basicamente: a gente tem que ser um pouquinho mais leve, né? Sério. Peraí, vamos lá. O repórter pergunta: o que você aprendeu em Minneapolis? Mr. President, speaking of Minneapolis, what did you learn? I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be. Mr. President, speaking of... Maybe we can use a little bit of a softer touch. Talvez a gente possa usar um pouquinho mais de um toque mais suave. Cara, não tem como. Esse cara, ele sabe que ele tá assassinando cidadãos, ele não está nem aí. Falar que maybe a gente tá precisando de um softer touch, você tirar metade da sua agência, você colocar câmera, não faz o menor sentido. A cidade quer abolir a ICE da cidade, Minnesota quer tirar a ICE do estado. Os protestos são para isso, eles não querem mais a ICE no seu território. Porque o que está acontecendo estão aterrorizando os próprios cidadãos. Não tenho nem como elaborar mais, assim, porque é política de exterminação. Bruna, vamos começar por essas medidas, né, que eles anunciaram, assim. Vamos colocar câmeras corporais. A gente riu em estado de São Paulo, né? Câmera corporal não significa nada. Primeiro, que a hora que eles querem, eles não entregam imagens. E segundo, como você muito bem apontou, os assassinatos que aconteceram aí, eles foram amplamente documentados. Né? Tem imagem de tudo quanto é tipo de ângulo. E ainda assim, o próprio governo Trump foi a público para dizer que os 2 americanos assassinados, para não falar dos estrangeiros também, né? Mas foram a público dizer que os 2 americanos assassinados eram terroristas domésticos, agitadores, que estavam ali provocando e ameaçando os policiais. Disseram que não haveria consequência para os policiais que assassinaram essas 2 pessoas, esses 2 americanos. Disseram que aliás, eles se recusam até a dar o nome, né, dos assassinos do Pratt, né? Então, assim, eles já deixaram bem claro que não vai ter consequência nenhuma. Então, a colocação de câmeras corporais não significa absolutamente nada. Nada. A retirada de uma parte dos agentes, de certa forma, também não, porque continua deixando muitos agentes lá que vão continuar fazendo a mesma coisa, né? Que vão continuar tendo a mesma linha, vão continuar, inclusive eles andam negando, né, a possibilidade deles andarem desmascarados, né? Então eles continuam mascarados com carta branca para fazer o que eles quiserem. Café e Tinta tá perguntando aqui uma pergunta importante no chat: quantos imigrantes já foram mortos? Tem números, né? Se tiver, eles não devem corresponder a toda a realidade, né, da violência toda provocada por essa milícia do governo Trump, né? E a gente tem que começar a dar esses nomes mesmo, dar as coisas os nomes que elas têm, né? Então, assim, essas medidas me parecem que são só uma tentativa de amenizar uma imagem pública que finalmente sofreu aí um pequeno arranhãozinho,
né, diante das ações e da reação que o estado de Minnesota teve, né, diante dessas ações. Então, assim, as ações do governo Trump finalmente estão tendo algum tipo de consequência em termos de popularidade. Eles têm eleições, aquelas eleições, né, de meio de mandato ali que vão acontecer logo, né? Então talvez seja só uma tentativa aí de segurar um pouco em termos de relações públicas, né? Mas de resto, efetivamente não significa nada, né? A não ser se a gente analisar assim pelo aspecto de que, olha, eles sentiram alguma pressão, sentiram a necessidade de fazer algum recuo simbólico, né, que na prática não vai ser o recuo, mas sentiram essa necessidade, né, Bruna? Sim, não, e é surreal, assim, o nível de violência da ICE. Eles levaram essa semana um mexicano em Minneapolis. Eles levaram um imigrante no hospital que ele tava com o crânio fraturado em 8 lugares diferentes. E os agentes da ICE falaram que ele tinha batido a cara na parede. Você... E os funcionários do hospital estão falando que isso não poderia ser possível, porque ele tinha hematomas no cérebro e ele tinha múltiplas fraturas no crânio que não seriam compatíveis com bater a sua cara na parede. Então é violência, é chacina, é exterminação. Mas é uma exterminação que tá chamando a atenção de milhares de pessoas no Minnesota num frio gigantesco, num frio surreal, que as pessoas estão indo na rua pedindo pra ICE sair do seu estado. Uma parte assim de mim fica satisfeita que está tendo alguma reação, porque até então a gente vinha muito incomodado com a apatia generalizada, né, da população estadunidense, e o único jeito, né, de sair desse buraco aí é se eles mesmos, né, se revoltarem e de fato tomarem as ruas. Fico satisfeita que tem algum tipo de movimento contrário. Ainda é pouco, né, diante da barbárie que está acontecendo nos Estados Unidos. É inacreditável, assim, eu sei, os Estados Unidos não são o bastião da democracia enfim, da terra da liberdade e o que quer que seja que eles gostem de dizer que são, mas a coisa atingiu níveis assim escancarados, né? Enfim, e não tô vendo ainda não vislumbro um fim, sabe, para o que tá rolando ali, não, tá? É isso. É um pequeno recuo, ainda muito pequeno, muito superficial, simbólico e ainda com uma todo cara, cheiro e cor de apenas uma manipulação política, né? Espero que não seja o suficiente para o povo ali, para essa população que está se revoltando, para que eles amainem não é uma palavra, mas enfim, porque eles abaixem o tom. Né? Pelo contrário, assim, eles têm que estar na rua flipando o carro, gente. Não dá. É bem isso, você tem que estar botando fogo em ônibus. Não dá. É isso, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Não. Nossa, até ia te chamar de Sophie. Normal. Eu não acredito que eu vou dizer isso, torcendo pela revolta do povo estadunidense. Pois é. O que mais, né? Diante disso tudo. E uma revolta na rua, tá? É uma coisa que essa população precisa entender, assim. Enquanto eles não botarem o pé na rua e realmente, assim, aloprar mesmo, não vai rolar. Não vai rolar. Vamos lá, ficamos por aqui, a gente volta em instantes. Apenas para dar tchau, porque esse é o último parte do plantão. Beijos.